Ai, ai, ai. Deus, Ai, que é isto? Olha-me, Nossa Senhora. Ai, como é que nos lembrámos disto? Em vez de fazer cursos superiores com dignidade. Eu fiz o meu curso superior, agora com dignidade. Dignidade, É que essa cadeira. Bora! Pedra de toque. Uou! Estou a dançar também como as pessoas que eram jovens nos anos 80 dançam. O top of the tops, podia estar a É dar. assim. Com os ombros também. Assim com os bracitos, assim, divorciado. Sa. Não vamos ouvir a voz da Samantha. Ah, é a versão karaoke? Fox, é a versão karaoke, fui buscar. Pois é, porque neste dia, isto tem muito tudo a ver com esta música, em 1562. Era muito nova a Deixou canção. a voz Tinha da sido. Samantha Fox, provavelmente. E morria em Pádua. Pádua ficava na República de Veneza. Tenho ideia que ainda fica. Sei lá, agora mudam tudo. Agora, hoje em dia. O pronto a comer Sim, a avó sim, Júlia sim. mudou agora para a Rua da Artilharia As 16. rendas, isso das rendas A está muito vida toda complicado. era na Sim, Ferreira Borges. Claro. Bom, vamos lá voltar. Estávamos em 1562 e morri em Pádua aos 39 anos. Novíssima, não. Muito, Sentido. muito, é demasiado. E falamos do anatomista, daí Body, I want Touch me, I my wanna body. feel your Your body. body. É aí que está tudo ligado. O anatomista italiano Gabriele Falloppio. Falópio das trompas. das trompas. É trompe de falópio. Trompete. Acho que é Tubi. Tubi. Teletubi. YouTube. Vamos saber quem foi Gabriele Falloppio. O nosso Gabriele nasceu em 1523 em Módena. Do vinagre de Vinagre. Módena. Sim, sim. Aceto. Era a mãe que fazia. Como guardava o vinho branco, não se pode guardar muito claro. tempo, Não, como a não, senhora não. acabou por descobrir Sim. ao produzir vinagre. Nós sabemos que ele tinha origens nobres, mas o resto eu vou ter de inventar, como fazemos de resto aqui nesta Grande rubrica. parte destes episódios. Esses espaços em branco que as pessoas deixam nas suas biografias abrem-nos a porta a que a gente possa inventar os primeiros anos das pessoas. Por exemplo, podemos inventar que o pai, que era nobre, mas era um ganda bêbado. Nem sei como é que o vinho branco se transformou em vinagre. Que Exatamente. seu pai- Nem dava tempo. Como é que a mãe tinha tempo de produzir vinagre? Sim, sim. E inventar que a mãe também partiu o dinheiro todo em outra coisa qualquer. É possível que tenham de facto partido o dinheiro todo. Não andaremos muito longe da verdade, pelo menos no que toca ao pai, porque sabemos que, apesar de ser uma família nobre, estava bastante arruinada. E talvez por isso, para poder seguir os estudos, o Gabriele tomou a vida eclesiástica. Ok. Assim, Significa. Exatamente. Bela 33 vista. centilitros de vida eclesiástica. Isto significa, no fundo, ser padre, claro. Agora, parece que a situação financeira terá melhorado a certa altura. Se calhar abriu lá um OnlyFans no seminário. É Soli, rapi. soli per admiradori. Soli Fani. Salifani. Salifani. E acabou por estudar medicina. Estudou em Ferrara, que era na altura uma das melhores escolas da Europa. Fica aqui o conselho para quem tem filhos em idade estudantil. Ir para Ferrara. Depois disso, ele deu muitas aulas, fartou-se de dar aulas e foi também médico, claro. Como médico, teve doentes famosos, incluindo até um irmão do Papa. O que é que isto acrescenta? O que é que o menino é? Ainda se Irmão tivesse do sido o Papa. Papa. Sim. Mas era Olha, mas eu sabe quem eu sou? Eu operei o irmão do Papa. Olha, Não, se calhar muitas não é. vezes safou à porta do luxo com essa tanga. Pois? Não O menino é sei. quem? Sim, mas irmão do Papa, sou amigo do médico do Pois irmão do não. Papa. Eu, sei como se- pessoa que é irmã de outra pessoa. Mas o irmão do Papa não consta que ele tenha tido qualquer carreira. Tens uma carreira e uma vida. Sim. Quem foi o irmão- Agora descobrimos que o irmão do Papa. Estávamos a falar do irmão do Papa e era o Cristiano Ronaldo. A Júlia Iglesias. Exatamente. É mais da época. Bom, agora, a especialidade dele, ele não foi um grande morto, não foi um grande médico de pessoas vivas, porque a especialidade dele era pessoas mortas. Até porque, como cirurgião, que eram várias vertentes da medicina, operava pessoas, as coisas não lhe corriam muito bem e até ganhou má reputação, porque as pessoas iam ser Mexem-se operadas e mexiam-se muito e aquilo acabavam por morrer. Sim, sim. E ele já tremlicava das mãos, não é? Na altura. Mesmo tendo morrido aos 39 anos. Pois, aquilo já termina. Depois Moda, do meio-dia era grave. Ele operava Que sempre horror. depois do almoço. Que O horror. Dr. Falópio. Bom, daí ele vai se dedicar ao estudo da anatomia e acabou por ser um dos mais importantes anatomistas, é verdade. A prova é uma pilha de coisas que nós temos dentro do nosso corpo, homens e mulheres, que têm o nome do nosso Falópio, para além das famosas trompas, que já lá iremos. Claro, ele não é o primeiro de longe a estudar o corpo. Eu acho que nós estudamos o corpo uns dos outros
vez. É verdade. E não é de Sim, longe, é de sim. perto. Ele também era de perto, é verdade. No caso da anatomia, nós falamos sobretudo do quê? Da dissecação de cadáveres, e portanto pessoas mortas, pessoas ou não, mas de cadáveres, e depois da descrição de como é que nós somos por dentro. A estrutura e depois a função, para que é que serve esta peça determinada que a gente tivemos nas mãos. Os primeiros registros que nós temos, portanto, não quer dizer que não se estudasse antes, mas que chegaram registros, está em papiros. E quem é que os fez? Os malucos dos egípcios, claro. Há 3.600 anos já tinham percebido, por exemplo, que as veias sanguíneas saem do coração. Também era só tirar e perceber. Isto teria muito a ver com a mumificação, portanto, com esses estudos que eles faziam para a mumificação das pessoas que eles mumificavam lá. O cérebro, por exemplo, não faziam grande ideia para que servia o cérebro, que durou muitos séculos, sem se perceber para que era. Eles perceberam na altura que davam umas esponjas ótimas para tirar aquela. Aqueles fazem tudo em pedra, não é? Para limpar. Na junta da pedra, junta muita. Era a esponja mágica na altura já. Era tal e qual. A Aquilo bailarina. passava, Era a bailarina. Já na altura um sucesso no AliExpress. É verdade. Lá vai, certo. Isto não serve para nada. E para algumas pessoas, de facto, não serve para rigor. Isso é verdade, está só lá ocupar espaço. Sabia para guardar, em vez de usarem o crânio para guardar o telefone, os cigarros e a chave do carro. Meter tipo gaveta. Ok. Sim, abrir-se aqui um buraco atrás. Olha, Assim, faziam mais. cinzeiro. Exato. Que imagem. Agora lembraste-me outra vez do filme do Silêncio dos Inocentes. Sim, sim. Fizeste isso. Que o... Por acaso não é o Hannibal. É o Hannibal, sim, sim. Rei Liotta. Não vejam. Rei Liotta. Só os. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Os gregos clássicos do século V a.C., é o século de ouro da cultura helénica, eles vão continuar este estudo, mas de uma forma já mais científica. Não, os egípcios também achavam assim. Se agora vinha cá um egípcio dizer assim, porque é que os gregos é mais científico? Sim, é mais científico. Sim, mumificamos pessoas, é científico. No vosso conceito de ciência, se calhar os gregos, e a gente diz assim, Olha, nunca meter nisso. Exatamente. Eu não sei dizer a percentagem, mas uma grande parte vou quase dizer 80% ou 90% dos nomes de partes do corpo vêm precisamente destes estudos dos gregos, e são palavras gregas que chegaram até hoje. O que é que eles faziam? Dissecavam bichos e também pessoas. Foram os gregos que escreveram os primeiros tratados sobre os olhos, por exemplo, sobre os ouvidos, os olhos, os ouvidos, como diria a Joana Amaral Dias. O Aristóteles estudou também anatomia comparativa, ou seja, dissecava pessoas e dissecava animais e fazia. Depois ver qual é que era. Qual é que preferia? Escolhia depois, não é? Escolhia depois. Isso depois logo se vê, uma frase Sim, célebre de Aristóteles. À noite. Sim. É um homem ou uma Citador.com. mulher numa discoteca lá na Grécia. depois logo se vê. Isso depois logo se vê, domingo de manhã. Por que é que estão a rir? A minha mãe sempre disse, não se riam, senão ela ainda faz pior. E vocês, o que é que estão aqui? Por acaso é verdade. 4 anos a fazer isto, claro. Chega! Criou-se então a primeira escola de anatomia lá na Grécia. Começaram a usar-se cadáveres de condenados à morte, que vai ser também uma tradição. O cientista... Uma moda, começaram a usar-se cadáveres condenados à morte. Se ao pescoço. Muito bem. Foi a moda dos cadáveres condenados à morte. É assim, tipo Vou uma usar estola. Exatamente. Eu já não saio de casa sem um cadáver, cadáver, condenado à morte. Por os ombros. Pois, exatamente. Está um bocadinho frio, põe um cadáver de um condenado à morte por os ombros. Já não é muito quentinho. Mas Já vá. está, arrefece. É isso. O cientista Herófilo, um grande beijinho se ele nos estiver a ouvir, vai propor uma teoria que era contrária à do Aristóteles, de que é o cérebro e não o coração o centro da inteligência humana. Começa aqui a aparecer esta possibilidade de eventualmente o cérebro servir para alguma coisa. Depois vem um tipo fundamental da anatomia, o greco-romano Galeno, que ele compilou todo o lixo que já se sabia até à altura dele, dissecou porcos e macacos também, e teve outra particularidade, ele era médico de gladiadores e, portanto, conseguiu estudar partes do corpo em corpos ainda vivos. Aquilo já estava semi-aberto, não Pois já é? estava Pois, exposto. já estava. Mas acaba por ser, para o estudo da função, acaba por ser mais interessante. Claro, claro. Não é? Claro. Tinha uma frase que recorria muito do não fechem, não fechem. Não fechem, não fechem já. Deixa já. Deixa o doutor chegar. Que horror. Que nojo. Exatamente. Aguenta. Chegaram-nos do Galeno. Mandaste-lhe pôr o barrite ali do Galeno. Só no estava às 4 saldanha. da manhã. O Galeno estava aberto até às 4 da 4, manhã. Para quem é de Lisboa ou conhece este É isso. estabelecimento. O Galeno estava aberto até às 4 da manhã. Era muito comum tu ires ao teatro ou ao cinema e depois ires ao Galeno. Não combinado. Mesmo combinado do Galeno.
do Galeno. Chegaram-nos 22 volumes das suas obras, mais do que qualquer outro autor clássico, estas obras do Galeno. E tiveram o mérito de deitar por terra muito dos erros que vinham do passado, como por exemplo de que as veias levavam sangue e as artérias transportavam o ar. Isto porque é que havia este erro? Exatamente porque observavam em cadáveres. E ele, ao observar em pessoas que estavam vivas, disse assim: ar! Quem me dera fosse ar, limpando a cara. Provavelmente. Sim, claro. Que visão boa. Uma artéria não é fácil. Alguns dos seus erros, eu vou chamar-lhe enganos, que é mais simpático do que erros, não é? São, claro. As pessoas estavam a estudar as coisas. Foram os erros do Galeno, demoraram séculos, aceitavam aquilo, era a doutrina anatómica, era aquilo. Como por exemplo, ele dizia que o sangue não circulava, mas saía e entrava no coração como uma espécie de maré. Estão a ver? Sim. Pelas mesmas secções. Ok. Uau. Mas o sangue nós hoje sabemos, Vale a pena ver em vídeo, é só o que eu sangue tenho a nós dizer. sabemos que circula, não faz? Durante parte da Idade Média, a anatomia era estudada apenas só de livros. Tinham os livros do Galeno e estudavam, não se parou-se a investigação. Aquela era a matriz de. Era a matriz, sim, não havia mais Ponto. nada a aprender. Está aqui, é o Galeno, é o Galeno. E portanto não vamos dissecar nada, está tudo impecável. Até que no século XIV se voltaram a fazer dissecações com interesse científico e vão-se publicar tratados que vão ser usados depois pelos séculos seguintes. Entra em cena o grande Leonardo da Vinci, que, para além de todas as outras coisas, foi um enorme estudioso da anatomia. Ele deixou mais de 750 desenhos anatómicos e também tratados, ou seja, desenhos que ele fazia sobre este tema, e vai estabelecer a importância do desenho anatómico correto para o estudo do corpo. Portanto, para além da dissecação, transmitir conhecimento através de desenhos. O concreto, não é? Exatamente. Não é uma abstração da palavra, nem uma leitura. Tal e qual, é o desenho. E ele aqui, por exemplo, o primeiro desenho correto, anatomicamente correto, de uma coluna vertebral, aquilo que vocês, pessoas com menos instrução, chamam a espinha. E algumas pessoas não a têm de todos. Não tens espinha. Não tu tem tens espinha dorsal. Uma pessoa sem espinha dorsal. Exatamente. Ele é o primeiro a usar os cortes transversais, estão a ver, e vários ângulos para mostrar o mesmo. O Leonardo da Vinci era uma pessoa incrível. Pois era. Se ele não fosse a droga e o álcool, onde é que aquele homem Ainda estava cá. estava vivo, é verdade. Ele exumou 30 cadáveres para os seus estudos, também tinha um interesse artístico para os fazer, até que o Papa mandou parar. Diz-se que a Igreja Católica proibia a exumação de cadáveres, é uma lenda urbana, não é verdade. As coisas eram limitadas, havia limitação de quantos cadáveres podias estudar e tornou-se um problema, claro. Depois chega à imprensa e começa a ser publicado os estudos de Galeno, mas também respostas de cientistas de uns dos outros. A imprensa tem aqui uma importância enorme, porque as pessoas podiam publicar os seus trabalhos. Não havia uma coisa que estava lá na academia e que não respondias e que não fazias nada. E começam a aparecer muitos trabalhos dizendo: bem, isto do não é bem Galeno, assim. Exatamente, Contrapontos, não é? Intelectuais. Contrapontos, Claro, que vão substituindo até aquilo que se sabe. Andreas Vesalius, que foi professor do nosso morto, vai estabelecer a anatomia como um ramo da medicina e vai passar a ser ele uma referência científica, substituindo o Galeno, que tinha 1500 anos na altura, como referência. E é também nesta altura que aparecem os teatros anatómicos. Já devem ter visto gravuras lindas, que é a dissecação ao vivo para os futuros médicos. Numa universidade que se faz isso, está-se a dissecar e a mostrar, e hoje faz-se isso com outras tecnologias também. Com épicas cenas de desmaio. Para muitos é a primeira vez. Provavelmente, sim. Sim. Ainda hoje, para os futuros médicos, Pois, pode claro, ser sim, a primeira claro. vez não é, é preciso fácil. saber que se vai passar por isso, Claro. com certeza. Depois, nos séculos XVII e XVIII, vai explodir o estudo da medicina e vão abrir as universidades todas europeias, começa-se a formar mais cientificamente médicos. Uma explosão verdadeira mesmo. E começa a haver um sério problema de falta de cadáveres para se estudar, é verdade. Mas uma coisa mesmo à séria, faltava cadáveres para se estudar. Primeiro, vai-se dizer, pode-se dissecar os tais condenados à morte, como se fazia já desde tempos imemoriais. Depois vão fazer o quê? Havia mesmo uma falta. E então as leis mudam, começa a aumentar o range de crimes que condenavam à morte, para arranjar mais condenados à morte. Ai, meu Deus. Olha, dei uma Roubou o chapada à jornal. minha avó. Então, peraí. Matem-no. Matem-no. Filha da mãe. Mas ainda assim não era suficiente e começa a aparecer aqui uma rede de roubos de cemitérios. Eu acho que se calhar temos esta imaginária. Roubava-se cemitérios. Há livros sobre esta história. Havia tráfico de cemitérios e havia o chamado também crime anatómico, que era matar pessoas para estudar. Ei, Cuja finalidade. Sim, geralmente
Claro, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas doentes mentais, enfim, pessoas que supostamente ninguém iria dar por Exato, falta dela. mais Não vulneráveis. podias matar a condessa de E teres o controle de Carvalho. escolheres um corpinho que te chegava tal qual tu querias, não é? Claro, porque tens Decidias a período. morte para. Tens um período, é verdade, Claro. tens um período. Não estragavas muito aquilo, não é? Sim, mas Para teres o máximo de informação possível, não pode passar muito tempo. Não, tens que. Fresco, praticamente, claro. Só que este interesse, nesta altura, era para fins cirúrgicos, era aprender a fazer cirurgias, era treinar cirurgias, era como é que se serra isto, como é que se serra aquilo, e, portanto, as descobertas anatómicas foram sendo mais lentas, não se ligava tanto, era para o estudo da medicina na vertente de cirurgia. Nós hoje usamos toda uma nova série de evoluções tecnológicas para estudar. Há réplicas perfeitíssimas, em plástico, em látex, pode estar a dissecar um corpo e ser visto por milhares de estudantes, não precisa de cada estudante estar a dissecar o seu próprio corpo, Isso também era uma boa. a dissecar o seu próprio corpo. Porém, algumas das questões éticas mantêm-se inalteradas há 2000 anos, pelo menos. Esta ideia do dissecar um cadáver, não dissecar um cadáver, o que é possível fazer, o que estão a Sim, perceber sim, esta- claro, claro. É mesmo estranho. O nosso morto, como já disse, ele foi aluno do tal grande Vesalius, estudou sobretudo a cabeça. Ele fez importantíssimas descobertas no ouvido interno e também nos canais lacrimais, mas é sobretudo conhecido pelo seu estudo dos órgãos reprodutivos femininos. É verdade, a Itália, nesta altura, era o único, estamos no século XVI, era o único lugar do mundo, ou da Europa pelo menos, em que era permitido dissecar mulheres, que faz uma importância bastante grande no estudo da Claro. anatomia feminina, não é? Agora, como nós já sabemos, as trompas uterinas levam hoje o seu nome, as trompas de falópio. Também há porcarias nos ouvidos que se chamam falópio. Porcarias de falópio. Porcarias de falópio. Ele também foi, isto é bem muito interessante, o primeiro a descrever um preservativo e fez um dos primeiríssimos estudos médicos que se conhecem. Estudos médicos é fazer testes com um grupo de controle, numa população. Testou em 1000 homens usar o preservativo, que era uma coisa diferente do que nós usamos hoje. Claro. Contra a sífilis e teve um resultado de 100%. Nenhum daqueles homens tinha apanhado sífilis, também não tinha tido relações sexuais. Estou a brincar. Com ele, pelo menos. É o que ele escreveu no tratado. Se tiveram ou não, não sei. Comigo, que eu me lembro e sobre, não. É a grande conclusão desse tratado. E foi precisamente de sífilis que ele acabaria por morrer. Tinha graça, mas é mentira. É verdade. Morreu de outra coisa qualquer que o corpo, por mais que o examine, já sabe, acaba por levar sempre a melhor. O Gabriele Falloppio morreu faz hoje 461 anos.